Walkers! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal, exclusivo de The Walking Dead. E agora vamos falar sobre Fear the Walking Dead com mais detalhes, né? Nos aprofundando um pouco mais na questão das tramas do episódio pro pessoal que assistiu o episódio. A nossa breve análise aqui sobre o episódio da semana, não é mesmo? Vai lá, roda a vinheta e vamos falar sobre Meows no Apocalipse Zumbi. Vamos falar sobre Daniel Salazar e como ele se tornou um personagem mais admirável por mim, e sobre a redenção de Strange. Vamos falar também sobre a possível menção ao Abraham que rolou aí nesse episódio de Fear the Walking Dead e sobre a fantástica cena do avião. Vamos lá! Muito bem, senhoras e senhores, como um todo, eu achei que esse episódio foi muito bom, viu? Um ótimo episódio, não é melhor que o terceiro, gostei bastante do terceiro, com a questão do núcleo do Dwight, com o John Dorie e tudo mais. Pra mim, é o melhor da temporada até agora, só que eu acho que esse episódio 4 supera o episódio 2 e o episódio 1. Ele expande aquele núcleo todo ali, que ficou pra trás, durante aquela busca pelo avião do Daniel Salazar, coisa que eu tava torcendo o nariz no segundo episódio, sabe? Era um núcleo que tava meio chatinho lá no episódio 2, que eles tomaram pouco tempo de tela também. Eu não botava muita fé nesse núcleo e também não botava muita fé nesse episódio. Tinha meus receios a respeito do ritmo dele, sobre o meu nível de interesse com o passar das cenas, mas não. O negócio já começou me surpreendendo porque a gente tem a cena com o Meow, né? No início do episódio já tem aquela cena bacanona com o Meow, o Skid Mark, né? O nosso gato. No The Walking Dead a gente tem um cachorro, o cachorro chamado cachorro do Daryl, e aqui a gente tem o Skid Mark, o nosso gato extremamente bem treinado por Daniel Salazar, que tem ali uma função muito bacana, é uma função ativa muito bacana para um apocalipse zumbi, né? O gato passa na frente do zumbi, o zumbi se distrai e o cara mata na maior facilidade o zumbi por trás e tudo mais. Muito bom, muito bom. E não só isso, mas o bicho é muito inteligente na questão de distrair zumbis. Não é só passando na frente dos zumbis e atraindo, não. Toda aquela questão das vitrines lá, né? Naquela hora de desarmar as armadilhas, onde ele vai de uma vitrine para outra e os zumbis vão transitando de uma vitrine para outra. E esse ele ia distraindo os zumbis, né? Retardando os zumbis e tudo mais. Porque se eles chegassem ali naquele vidro, cedo ou tarde eles quebrariam o vidro e aquela coisa toda. Mas é muito legal que aqui eles se demoram um pouco mais do gato, né? Eles dão aquela focada, a câmera dá uma parada para admirar o gato, para enquadrar o gato de uma maneira bacana. Mas até que o cachorro do Daryl, né? O gato toma mais tempo de tela do que o cachorro chamado cachorro. Talvez porque esse gato seja muito mais bem treinado, ou talvez seja uma decisão criativa da direção. A questão é que eu gostei demais do gato, né? Achei muito interessante aí o papel dele na história e quero ver ele lá na série principal. Não quero que matem ele, será covardia, uma covardia das piores se eles matarem o Skid Mark, né? O gato, você não faz isso, né? Você não faz isso. Não faça isso, pelo amor de Deus, Fear the Walking Dead. Deixa o gato vivo e, se possível, faça ele interagir com o cachorro chamado cachorro do Daryl quando rolar aquele famigerado crossover entre as duas séries. Olha só. O povo vai adorar, o povo vai amar pra caramba, né? E aí a gente vem pra falar sobre o Daniel Salazar, que é um personagem que nesse episódio se provou um personagem muito interessante, viu? Só nesse episódio, sabe? Ele tá presente na primeira, segunda e terceira temporada do Fear the Walking Dead e eu nunca gostei dele. Sempre achei ele um personagem superestimado, sempre achei ele um personagem que era menos do que o pessoal achava que ele era. Ele é um personagem de convicções, sabe? Ele é um personagem de convicções e ele tem a cabeça fechada ali nas convicções dele, só que as convicções dele muitas vezes não estão corretas, sabe? São convicções que levariam a pessoa ao erro. Ele não tem muito carisma também, sabe? Pelo menos eu não acho que ele tenha carisma, né? E aí na primeira, segunda e terceira temporada ele é muito chato com isso, sabe? Ele é muito chato com as convicções dele e também tem aquele fator badass dele que nunca me convenceu. E agora nesse episódio tudo faz muito mais sentido, sabe? O personagem faz muito mais sentido e me parece muito mais interessante também, porque eles aproveitam o personagem, as convicções dele, esse jeito dele que eles já construíram lá atrás. Então eles são leais ao que eles fizeram, ao que eles construíram sobre aquele personagem, só que aqui eles fazem funcionar o negócio. Aqui eles deixam sim o personagem mais carismático de verdade agora, e aqui eles usam justamente essa questão das convicções dele, ele ser muito vigoroso nas convicções dele, só que dessa vez ele realmente
realmente tá com a razão, cara. Ele realmente tem todos os motivos pra desconfiar de alguém que deu um tiro na cara dele, meu amigo. Eu desconfiaria até o fim da minha vida, cara. O cara levou um tiro na cara, entendeu? E eu também acho bem bacana a maneira como eles fazem pra revisitar a terceira temporada de uma maneira que as pessoas que não assistiram a terceira temporada entendam, entende? Porque tem muita gente que começou a acompanhar o Fear the Walking Dead só nessa nova leva de episódios, né? Da quarta temporada pra frente, não pegou a terceira porque tem meio reboot ali, né? Um soft reboot lá no início da quarta temporada. E eles revisitam a terceira temporada de uma maneira didática, de uma maneira não muito mastigada e de uma maneira que não enrola muito o episódio, sabe? Fica muito natural a maneira com que eles explicam o que aconteceu, com os personagens explicando pros personagens que não estavam lá naquela ocasião. Funcionou muito bem, sabe? Funcionou muito bem, ficou orgânico e maneirinho. E aí a gente tem o Victor Strange, né, meu amigo? O cara que eu também não morria de amores lá na primeira temporada, quando ele apareceu. Na segunda temporada eu achava ele insuportável. Na terceira temporada ele também não era lá dos melhores personagens, ele ficou ok lá da metade pra frente. Na quarta temporada ele se tornou mais suportável e ok, um personagem ok. E agora só na quinta ele se torna um personagem de fato que eu gosto bastante, né? E aí a gente tem essa jornada dele de redenção, né? Ele buscando o perdão do Daniel Salazar e buscando convencer a todo custo que ele é uma nova pessoa, porque agora tem pessoas dependendo dele e ele precisa daquele avião, ele precisa convencer o Daniel de que ele tá do lado certo da moeda, de que ele tá tentando ajudar as pessoas de fato dessa vez, que ele não tá enganando o Daniel Salazar e as pessoas as quais depende dele. E eu gosto muito dessa jornada dele, sabe? Acho uma jornada muito bacana, valoriza demais o personagem, sabe? E deixa ele até mais carismático, deixa ele bem mais carismático, e eu gosto muito dele agora por causa dessa trama, viu? Acho muito bacana. E tudo leva à cena do avião, né, meus amigos? Que cena, hein? Que cena. E bom, a cena do avião é meio que uma paródia do que aconteceu ali na terceira temporada, né? De uma maneira totalmente diferente, um contexto totalmente diferente, mas que tem ali algumas rimas visuais e narrativas também, né? Um espelhamento narrativo ali, né? Uma inversão de valores, de papéis, e funciona bem, sabe? E a questão do avião, né? Que também tinha mais ou menos parecido lá na terceira temporada. Aqui fica muito incrível a cena, viu? Que cena bacana aquela cena dos zumbis sendo triturados pelas hélices do avião, viu? Isso já aconteceu antes, pra quem não assistiu, mas não naquele nível, sabe? Os zumbis vindo, e aí ele atrai os zumbis atrás da van ali, né? E com o Daniel Salazar embaixo da van, então qualquer coisa feita errada vai atrair os zumbis pro Daniel Salazar, e o Daniel Salazar nesse momento tem que confiar no Strange, porque ele não tem escolha, né? Ele meio que não tem escolha, se ele não confiar, ele morre e ponto final. Mas aí ele vai pro avião, liga as hélices e sai triturando os zumbis todos, cara, e é muito legal o efeito de destruição dos zumbis, sabe? Eles virando ali suco, sabe? Batendo igual liquidificador os zumbis, é muito da hora, muito da hora. E eles destruíram o avião, né? É uma maneira de segurar mais os personagens, pra demorar mais ainda a trama e dar os 16 episódios, né? Aquela trama que vai e não vai. No segundo episódio ele descobre o avião e ele não consegue o avião. Agora nesse episódio eles conseguem ter a autorização pra pegar o avião, mas o avião agora não funciona, eles têm que consertar aquelas hélices de alguma maneira. Talvez esse seja o ponto negativo do episódio, sabe? Porque não avança, a gente não sente avançando porque voltou pra estaca zero, né? Os personagens se desenvolveram, né? As coisas mudaram, mas mesmo assim a gente tá na estaca zero de novo. Mas aí a gente tem uma cena muito interessante que eu queria me atentar aqui, que é a questão do charuto, né? O Daniel Salazar fala que eles podem ficar ali com todas as coisas do armazém, menos o charuto, né? E ele pega o charuto da mulher lá e ele fala que ele tá guardando pra um amigo. E pode ser uma pessoa qualquer, mas pode ser um personagem do The Walking Dead principal, cara. Pode muito bem ser um personagem do The Walking Dead principal. E se não fosse importante, eles não gastariam tempo de tela com isso, sabe? Então pode ser que essa seja uma menção ao Abraham, meu amigo. Pode ser que esse amigo pro qual ele tá guardando o charuto é o Abraham, porque você lembra que o Abraham fumava charuto, ele gostava de charuto, e me remeteu a ele imediatamente, sabe? Eu acho que enquanto ele tava levando o Eugene pra Washington, eles acabaram se cruzando em algum momento ali, durante o momento em que a gente não tava acompanhando o Daniel Salazar. Pode muito bem ter acontecido isso, e eles terem tido alguma história. É uma maneira bacana de fazer o Abraham voltar em um flashback ou alguma coisa assim, e não só o Abraham, mas o Eugene e a Rosita também. Imagina só um episódio
mostrando esses dois se interagindo no passado e tudo mais. Acho que seria interessante porque o Abraham é um personagem muito querido que a gente gostaria de ver ele voltar, sabe? Mas vamos ver como isso desenrola e se trata do Abraham mesmo, né? Vamos ver nos próximos capítulos dessa treta. E antes de terminar, eu gostaria de fazer uma menção breve sobre o núcleo das crianças, né? A gente descobre que realmente aquele grupo das crianças tinham mais crianças, né? É um grupo maior e tudo mais. Inclusive me lembrou diretamente aquelas crianças que apareceram no episódio 14 da 9ª temporada, onde as crianças interagem com a Michonne e tudo mais, com aquela treta toda lá do episódio 14. Até cheguei a pensar, já pensou se alguma dessas crianças seja a mesma que apareceu lá no The Walking Dead principal, cara? Faria sentido, mas as coisas se passam num tempo totalmente diferente, porque o Fear the Walking Dead tá na época do início da 9ª temporada, né? Então, tecnicamente, aquilo que aconteceu com as crianças lá no episódio 14 do The Walking Dead, com a Michonne e tudo mais, com a Michonne grávida, foi mais ou menos uns 8 meses depois do que tá acontecendo no Fear the Walking Dead agora, se a gente assumir que o Fear the Walking Dead tá se passando mais ou menos na época em que o Rick é levado. E falando em Rick sendo levado, a gente tem a cena do helicóptero, que eu não vou falar sobre aqui não, porque a gente tem um vídeo só sobre isso, né? Deu muito pano pra mão, então eu decidi fazer um vídeo separado só sobre a questão do helicóptero que apareceu e tudo mais, gerou muita especulação. Então tem um vídeo sobre isso, tá aparecendo aqui na tela final, né? Vai aparecer aqui na tela final para que você possa ter toda a nossa análise a respeito desse episódio. Quero ver pra onde é que vai esse negócio. O próximo episódio é sobre a Althea, pra onde ela foi levada, por quem ela foi levada. Vamos aprender mais sobre esse grupo do helicóptero. E como sempre, estou cativo, estou prestando atenção, Fear the Walking Dead. Continue brilhando, cara. Tô gostando muito dessa temporada e talvez ela logo mais supere a 4ª temporada. Vamos ver os próximos episódios, o que vai rolar. O que você achou desse episódio, meu amigo? Você gostou? Comente aí todos os seus achismos a respeito do mesmo e também se inscreva no canal caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Aqui a gente cobre o Fear the Walking Dead e o The Walking Dead. Deixa o like no vídeo para impulsionar ele para essa internet no mundo afora, né? Muito obrigado por terem assistido até aqui. E também, pessoal, se inscrevam lá no nosso canal secundário, meu amigo. Esses dias eu postei um vídeo lá sobre a história do PlayStation da Sony, meu amigo. É isso aí mesmo, a história do PlayStation, contando a história do videogame desde os primórdios, cara, desde o PlayStation 1 até o PlayStation 4, um especialzão feito com muito carinho, deu muito trabalho. Gostaria que vocês dessem o voto de confiança e fossem lá conferir o vídeo. O link também tá aparecendo na tela final, o videozinho tá aparecendo aí na tela final aí em algum canto aqui. Mas é isso, pessoal, muito agradecido mesmo por toda a audiência, por terem assistido até aqui. Até mais e falou! Ah, e segue no Instagram lá, segue lá.